Fala prevencionista, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre as notícias da semana, notícias das últimas semanas, digamos assim, as alterações das NRs. Das NRs 9, 7 e a NR que fala sobre o PGR já passou o prazo delas. Já estão em discussão acentuada em volume aceleradíssimo na comissão tripartite. Então, várias das sugestões que vocês deram, né, estão sendo debatidos lá na comissão tripartite. E a novidade, né, as últimas normas que entraram em consulta pública foram dois anexos. Um anexo que fala sobre o ruído ocupacional para a segurança do trabalho, ou seja, que vai ser incorporada a NR9, e o anexo 1 da NR15, que também fala sobre o ruído, mas sobre a visão do adicional de insalubridade. Entrou também em consulta pública a NR, ela que já tinha passado por alteração em dezembro de 2018, vai passar por mais uma alteração agora por força das novas diretrizes de segurança do trabalho previstas aí nas medidas de simplificação, que na verdade nessa simplificação está servindo nada mais para melhorar as normas, né? Porque de simplificada as normas acabaram não ficando, elas estão mais simples do ponto de vista de cumprimento, mas essa simplificação das normas acabou aumentando o rigor das mesmas. Se você for olhar as normas que foram atualizadas, todas elas estão mais rigorosas. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá, começando já pelo final, né? Vamos começar pela NR31. Vamos ver aqui na tela do computador. Então aqui a NR31 também está em consulta pública e ela que foi alterada há pouco tempo atrás, ela foi alterada em dezembro, não é verdade? Exatamente, ela foi alterada no dia 18 de dezembro e agora já está em consulta pública novamente. Não vai ter muita coisa para mudar nessa norma, mas eu peço aos colegas, ou sugiro aos colegas que aproveitem esse período de consulta pública desta norma para corrigir um erro que essa norma já traz há muito tempo, que é falar desse tal programa de gestão de segurança e saúde no meio ambiente e trabalho rural, mas a norma não tem o escopo desse programa. Isso é um erro grave e a gente pode ajudar a corrigir nessa versão. Ou seja, tem que ter o PGSS-MATR? Tá, ok. Mas quem elabora? Qual é a estrutura dele? Qual o limite de tolerância que ele vai seguir? Etc, etc, etc. Qual é a estrutura básica? Ele vai utilizar os limites de tolerância da ACGH ou só da NR15 ou vai utilizar da NR9? Como é que vai ser isso? Então essa é a chance de finalmente a gente corrigir, né, e ter um esqueleto básico para o uso deste programa na segurança do trabalho. Não basta o legislador colocar aqui que existe um programa e colocar o nome do programa aqui. Cadê a estrutura básica desse programa? É isso que nós, profissionais da área de segurança, precisamos, né? A estrutura básica, um esqueleto, um esquema lógico e aplicável das medidas de segurança. No mais, possivelmente não teremos muitas mudanças. A gente tem aqui o quadro para dimensionar o CSTR e temos aqui os membros de CIPA, que na CIPA-TR, né, que é a CIPA do Trabalho Rural, a gente não trabalha com suplentes, só tem representantes dos trabalhadores, representantes do empregador. Aliás, mais uma coisa que a gente pode corrigir aqui nessa norma é a seguinte, que finalmente ela tenha escrito nela se o membro eleito tem ou não garantia de emprego. Todos os casos julgados apontam que o membro eleito tem direito à garantia de emprego. Porém, a legislação tem que ser mais clara. Ela tem que dizer aqui na norma, na própria NR31, que os membros eleitos pelos trabalhadores têm direito à garantia de emprego. Essa é uma coisa que a gente espera que essa norma venha corrigir.
Outra que também está em consulta pública é o anexo da NR9, que fala sobre o ruído contínuo intermitente ou de impacto. Veja aqui agora os principais destaques dessa norma aí, que em breve vai estar entrando em vigência também. Vamos lá. Muito bem, então vamos dar aqui uma olhada no anexo 4 da NR9, né? O anexo que vai falar sobre risco contínuo ou intermitente ou de impacto. Importante que essa discussão terminará em 12 dias. Então você tem 12 dias para poder entrar e dar a sua sugestão. Se você tem alguma sugestão de melhoria, aproveita enquanto está tempo, meu filho. Vamos lá. Vamos ver aqui os tópicos mais importantes dessa alteração. Olha aqui, nas disposições gerais, a gente tem uma coisa muito legal, que é o anexo 4 já conversando com a NR1. Ela diz que as medidas de controle devem adotar as medidas de prioridade previstas na NR1. O 2 também é muito legal, que fala que deve ser comprovado no âmbito das ações de manutenção e prevenção corretivas dos veículos, máquinas e equipamentos, ações de medidas que visem o controle da redução ao ruído. Olha só que bacana, hein? Então quer dizer, finalmente colocam na norma dizendo que as ações de manutenção também vão ter impacto na redução do ruído ocupacional. O item ponto 4 também é muito interessante. Ele vai falar sobre a avaliação quantitativa da exposição. Aqui, diz que a avaliação tem que ser feita por dose, bacana. Mas mostra para a gente aqui que a NR9 passa a trabalhar também com o fator de dobra 3, assim conforme a maioria das nações fazem no que se refere à exposição ao ruído. Outra coisa muito interessante diz aqui no 4.4.2 que o limite de exposição ocupacional ao ruído passa a trabalhar agora com o NEM, nível de exposição normalizado, conforme a tabela 1 desse anexo. Para quem não se lembra, a fórmula de cálculo do NEM está prevista lá na NHO1 da Fundacentro e agora ela vai estar aqui também nesta NR9, no anexo da NR9, que trata sobre ruído contínuo, intermitente ou de impacto. O 4.4.1 ela diz que as situações que apresentem dose superior ao nível de ação, correspondente a 50% do limite de exposição ocupacional, implicam obrigatória adoção das medidas de prevenção visando a redução do risco. Quer dizer, o nível de ação no que se refere à exposição ao ruído vai continuar valendo. Aqui que legal, eu comparei a redação antiga com a redação nova da NR15. Então a redação antiga, que é a que está em vigência hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 11/10, a que está em vigor ainda hoje, diz que não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de 115 decibéis para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. Já a versão nova, a versão que vem por aí, ela diz que a exposição acima de 115 decibéis, sem proteção adequada, é risco grave e iminente. Então você vê que até nisso vai haver uma mudança na redação da NR1. Outra mudança também bem interessante é que, a partir de agora, a norma passa a trabalhar também com o PCA. A gente vai lá no 521, ela fala que, a fim de garantir a proteção atribuída dos equipamentos de proteção auditiva, o empregador deve adotar os requisitos previstos no guia do PCA. E aqui ele diz quais são esses requisitos. Então, a NR9 agora passa a chamar a existência o PCA. O PCA, que era muito citado nas instruções da Previdência, agora entra também na legislação trabalhista. O item 6 é voltado só ao PCA. Não vou entrar em detalhes aqui, até porque não é esse o objetivo. O objetivo é que você tenha curiosidade de você mesmo procurar na norma. Uma coisa que deixa evidente aqui é que toda empresa que expõe o trabalhador ao ruído vai ter que elaborar o PCA. Aqui não faz qualquer menção
a se tiver só tal nível de ruído, a se tiver apenas 200 empregados ou mais, é que deixa em aberto o PCA para todo mundo. Então, se você é contra que toda empresa seja obrigada a ter o PCA, você já pode aproveitar e vir aqui na norma e deixar a sua sugestão. Porque para isso que serve a consulta pública, justamente para poder alinhar com o desejo, com a necessidade do mercado. E aqui a gente vê que esta norma passa a trabalhar com o quê? Também com o fator de dobra 3, como a gente já disse. Se por um lado fica mais exigente para a questão insalubre, por outro fica mais maleável para a questão do nível de ação. E também está em consulta pública o anexo 1 da NR15, que fala sobre o ruído ocupacional. Rapaz, tem muita mudança no que se refere ao ruído, hein? Certamente vai surpreender muita gente e vai deixar muitos higienistas ocupacionais felizes da vida. São muitas mudanças. Vamos lá ver os principais destaques. E aí a gente chega aqui no anexo 1, risco contínuo ou intermitente. Norma regulamentadora número 15. E vamos dar uma olhada aqui nos principais destaques. Um dos principais destaques é que agora, finalmente, as NRs passam a apontar para as normas de higiene ocupacional da Fundacentro. Antes isso não acontecia, não existia qualquer menção às NHOs da Fundacentro nas normas regulamentadoras. Agora existe. Isso é mais uma prova que as normas regulamentadoras estão ficando mais exigentes. Outra questão aqui, outra mudança é que antes a NR só trabalhava com dose. Agora a NR15, o anexo que fala sobre o ruído, passa a trabalhar com nível de exposição normalizado e passa a trabalhar com o fator de dobra Q3. E aí vai acabar aquela briga na legislação, a Q3 ou a Q5. Porque a gente vai ter, para todos os fins legais, o uso apenas de duplicação de dose no formato Q3. E já que a dose passa a trabalhar com Q3 e deixa de ser apenas dose e passa a trabalhar com NEM, a gente tem também a mudança aqui no quadro das NRs. O quadro que antes aqui era só de 85 adiante, como a gente pode ver aqui no anexo 1, que está vigente ainda no dia de hoje, só de 85 adiante, na nova NR15 passa a ser um quadro que trabalha de 80 adiante. Uma tremenda evolução no que se refere ao enquadramento. Vai ficar mais fácil para quem principalmente trabalha com decibelímetro, fazer aqueles cálculos manuais de exposição ao ruído ocupacional. Essa norma também termina a discussão em 12 dias, meu filho. Então, se você quer mandar a sua sugestão, corre porque ainda dá tempo. Então é isso. Deixa eu olhar na minha cola aqui. Já passaram pela consulta pública NR1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 24, 28, 17, 18 e também a norma que fala sobre o PGR. O desmonte das NRs continua, sempre desmontando elas para melhor. Mais rigorosas, mais atuais, mais fácil de implementar. É isso que está acontecendo e tomara que continue assim. Se você gostou do vídeo, curta aí nosso canal e se inscreva, porque a gente vai dar aqui todo o passo a passo da alteração das NRs. A gente se vê na próxima oportunidade, se Deus quiser. Falou!